Então, como diz o Jaime, né, ele propôs essa questão de mini aulas aí até para o pessoal ter mais algumas situações de estudo aí para melhoria, né, do dia a dia de comportamento aí na área da radiologia, como é o nosso caso aí. E eu vou dar início à primeira mini aula, né, e eu sugeri a gente começar com o estudo de quadril, porque além de ser uma estrutura que muitos me perguntam sobre, né? Até porque eu trabalho muito na ortopedia e eu consigo aí dar uma clareza dentro da minha possibilidade aí para acrescentar aí para o pessoal, tá? A gente vai começar então aqui sobre alguns temas aí, né? Meu nome é Carlos João Chestrin Filho, né? Pode me chamar de Carlos Chestrin, né? Então, sejam muito bem-vindos a esta primeira mini aula aí de estudo de posicionamento e estruturas radiológicas, que será apresentado aqui, né? Eu acredito fortemente que as informações que eu pretendo apresentar aqui sejam relevantes para o compartilhamento aí de informação dentro dessas mini aulas aí. Acredito que o principal intuito é apresentar mini aulas variando entre diferentes estruturas ósseas do corpo humano, né? A gente possa debater aí de várias formas, vários conhecimentos ou várias dúvidas aí que todo mundo tem, que logicamente eu também tenho várias dúvidas, né? Porque a gente não aprende tudo e a gente está sempre o importante é sempre estar sanando essas dúvidas, né? Então essa apresentação hoje é dentro da minha perspectiva e metodologia que eu venho formando nessa jornada aqui, atuando como técnico em radiologia nesses anos todos aí. E eu acredito que o compartilhamento de informação é importante para todos os fins, né? E também gerar maior compreensão e entendimento de informação na área da tecnologia, na área técnica da radiologia, através de estudos que a gente faz aí durante o nosso processo de aprendizado, tá? Os temas que serão debatidos aqui hoje da região sobre bacia e quadril, posicionamento e leitura de imagem, né? Dentro de algumas incidências aí. A gente vai começar com o tema, alguns itens que serão debatidos, aí serão o AP de bacia, que às vezes parece uma incidência muito simples, mas é interessante debater alguns fatos aí, né, sobre Hum. essa incidência aí, né, até mesmo no posicionamento, na leitura de imagem. A incidência de Lequese, né, é uma incidência também um pouco mais diferenciada e é importante estar nesse leque aí, que a gente possa debater também. A incidência do Crockett, né? Porque muitos confundem ali qual é a incidência de do Crockett para poder realizar. Dentro desse leque também tem a incidência de Dan e o perfil e o Frog, né? Incidência de Lowenstein. Muito se confunde aí com Frog ou Han, o que é o Lowenstein, né? Na verdade, a gente vai ver que é a mesma coisa, apenas com uma modificação, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui, então, com a incidência de bacia, tá? A radiografia da incidência de anteroposterior em AP. O raio incidente na linha média, logo acima da síntese pública, né? Os pés são rodados internamente de 10 a 20 graus, né, para a correção do ângulo de anteversão do colo. É muito importante essa angulação dos pés, essa rotação de 10 a 20 graus, porque vai determinar conforme toda a linha da estrutura que será radiografada, tá? Então, a visão radiológica da imagem será radiografada de uma maneira, será mostrada de uma maneira bem eficiente, né? Essa rotação também, ela acontece muito dela não ter essa angulação, ela forma uma angulação também aberta. Os próximos slides vão mostrar aí o que realmente a gente não deve deixar acontecer quando for fazer essa simples incidência. Então, assim, os forames obturadores, aqui o isco devem ter aparência simétrica, tá? Então, a gente pode observar aqui os dois forames obturadores, eles têm que ter uma aparência simétrica para que a gente concorra a um balanço
de simetria entre as duas partes do quadril, né? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, tá? Então, esse ângulo de anteversão do colo aí, ele tem que ficar muito bem aparente, porque vai determinar um seguinte posicionamento correto quando a gente manipula o paciente em cima da estrutura da mesa, né? Então, a cabeça do fêmur, né, ela tem que ocorrer de uma plenitude correta, mostrando aí, né, a linha do colo femoral, tá? Que determina todo um processo de imagem correta para que a gente consiga liberar para o médico e sem a fins de que a gente precisando repetir de uma maneira que a gente não reconheça o porquê que a gente está repetindo aquela imagem, né? Então, assim, o fato de eu trazer aí essa incidência da pedobacia já demonstra que algumas situações que a gente precisa fazer uma leitura de imagem mais precisa antes de liberar para o médico solicitante, né? Vamos ver aí, ó, como é possível ver na imagem aí essa não obliquidade do forame obturador aí, vai trazer um ângulo da intervenção do colo de uma maneira correta, né? Ele deve sempre ser analisado de uma forma bem mais precisa, tá? Onde a gente consegue ter esse balanço simétrico entre as duas partes. Um fato importante quando a gente analisa a radiografia de bacia, que volto a dizer que parece ser simples, tanto no posicionamento ou tanto quanto na liberação de imagem, a gente tem que sempre observar alguns pontos antes de enviar. Tá? Pode parecer simples pelo fato de que a gente consiga colocar toda a estrutura dentro do campo de colimação e não cortar nenhuma área e mandar somente aí e analisar somente esse ponto de não cortar a estrutura e dar uma densidade de contraste mais melhor, né? E assim a gente cria esses dois critérios aí e manda a imagem conforme a gente avalia essas duas situações. Então a gente consegue dar plenitude maior aí com essa, fugindo um pouco desse tradicionalismo, né? De somente analisar a estrutura conforme esses dois pontos aí de não cortar a imagem e dar uma densidade mais precisa sobre a imagem, né? A imagem radiográfica. Então aqui os forames habilitadores, eu volto a dizer aqui, né? Para a gente lembrar de uma maneira mais fácil, né? O forame obturador e o isco devem ter aparência simétrica, tá? Além disso, se a inclinação pélvica for apropriada, né, que é esse balanço lateral de um lado direito para o lado esquerdo, tá? A distância entre a borda superior da síntese pública e a ponta do cóccix, ela deve ser de aproximadamente de 1,5 centímetros a 2,5 centímetros cranial do sexo feminino e 1,5 centímetros do sexo masculino. Aqui, conforme a imagem já demonstra essa abertura, né? Esse balanço aí de ponta do cóccix e parte superior da síntese pública, tá? Então, como é que eu consigo chegar nesse diâmetro correto, né? Distância ali entre ponta do cóccix e a parte superior da síntese pública, tá? Tudo isso vem a centralização do raio central, tá? Você localizando bem aonde você vai colocar o raio central, toda essa radiografia, toda essa imagem adequada, ela vem como consequência, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Você centralizar o raio central na região correta da estrutura, tá? Toda essa distribuição fácil de balanço entre o lado direito e o lado esquerdo do quadril, ele vem como consequência. Tá? Então, assim, ó, aqui é bem uma forma mais comparativa de visualizar, tá? Então, a gente consegue ver aí as partes moles aí da estrutura do corpo humano e a parte óssea. E o raio central, ele fica delimitado de uma forma bem centralizada aqui, tá? Então, essa abertura aqui, muitas vezes fica de forma exagerada. Então, esse ponto de distância entre ponta do cóccix e a parte superior da síntese pública e isquio tem que ser a forma primária de avaliar, tá? Então fiquem mais atento aí para que essa distância não fica muito grande, tá? Na hora que vocês avaliarem uma imagem radiográfica e liberar para o médico solicitante. Tá? Então, é importante, sim, a gente
a gente colocar essa incidência da perda da bacia como uma das incidências aí que a gente precisa dar uma analisada de uma forma mais precisa aí, tá? Porque, às vezes o simples é, pode assim nos deixar um pouco na mão, né? Que a gente avalia que é muito simples, mas na verdade é preciso sempre ter uma forma de avaliar mais precisa, tá? Então aqui eu já falei de 5 pontos de avaliação, mais ou menos assim, né? Claro que o ponto principal também é o trochanter menor, né? O trochanter menor ele não deve ficar exposto aqui, tem que ficar sobreposto aqui ao fêmur junto com a linha do colo de fêmur, né? Então esse é um segundo indicativo mais interessante para se avaliar. Então o trochanter menor, o forame obturador, né? O ângulo de anteversão do colo, né? Tem que ter um ângulo reto aqui do colo de fêmur, né? As asas ilíacas aqui, elas não tem que ficar rodadas, né? E essa distância aqui da ponta do cóccix com a parte superior da síntese pública é uma boa avaliação para que a gente consiga delimitar que essa imagem esteja ok para liberar para o médico solicitante. Tá? Então, essa aqui é a primeira incidência. Eu acredito que vale a pena dar uma analisada melhor antes de liberar para que o médico avalie. Tá? Parece simples, volto a dizer, mas é bom a gente olhar com mais afeito aí, né, sobre essa liberação. Tá? Um fato que não deve ocorrer quando a gente faz o AP de bacia são as rotações dos pés, né? Como eu disse antes, aqui são os três tipos de rotação que podem ocorrer, tá? A rotação neutra, onde, na verdade, a posição neutra, onde não há rotação, tá? Não rotação aqui, ó, que ela fica uma rotação externa, né? Uma rotação aberta. Essa aqui, muitas vezes ocorre, então, assim, a gente tem que cuidar muito. Isso aqui não pode acontecer, porque a gente esquecer de fazer essa rotação interna aqui vai acarretar em não possibilitar todos aqueles tipos de qualidade de imagem precisa da bacia, tá? Então, isso aqui a gente tem que olhar assim com mais afeito para que isso aqui não ocorra de fato, tá? O ângulo de rotação interna ele pode ser de 10 a 20 graus, tá? Normalmente é de 20. De repente pode ser que numa guia de solicitação o médico peça de 10 graus, mas assim normalmente é um ângulo de 20 graus, tá? Então, assim, só para a gente ter a certeza que o início de todo esse posicionamento começa, assim, com uma rotação interna dos pés de uma forma correta. Tá? Depois a gente avalia outros pontos de referência aí que determinam que a imagem esteja mais correta. Tá? A ponto de que o médico solicitante olhe para aquilo e veja de modo positivo. Dentro dessa linha do AP de bacia, né, tem a situação das próteses, né? Então, assim, a gente toda solicitação que vem, ou toda imagem que você identifica lá que tem prótese, você tem que mostrar toda a prótese. Então, a parte superior da cresta ilíaca, ela tem que ser, não precisa ser demonstrada, tá? Por quê? Porque você não demonstrando a parte superior da cresta ilíaca, você consegue demonstrar a prótese de uma maneira inteira. Eu trouxe aqui essa imagem, essa situação que coloca 2 tipos de prótese, tá? Então, aqui tem uma prótese total de quadril e a prótese total de quadril com a extensão até o joelho. Tá? A prótese total de quadril, a gente consegue pegar ela toda. A prótese total de quadril tem uma extensão até o joelho, é bem difícil pegar ela inteira, mesmo que a gente faça uma incidência localizada do lado específico da prótese. Tá? Então, assim, não precisa pegar ela inteira, conforme a solicitação médica, tá? Não precisa ter essa tendência de querer ficar repetindo imagem para que essa prótese consiga aparecer, tá? Essa prótese total de quadril com extensão até o joelho. Mas essa aqui, sim, essa prótese total de quadril, que é a mais ocorrente, essa sim precisa ser, tá sempre, estar aparente totalmente, tá? Tanto da parte superior quanto da parte inferior, tá? Precisa ser avaliada porque quando essa imagem chega para o médico, ele coloca em cima de um molde, tá? E aí ele consegue determinar se ficou corretamente alinhado com o fêmur do paciente, tá? Uma dica que eu dou no posicionamento, achar a parte superior da crista ilíaca, tá? Então, colocar
3 centímetros abaixo, tá? Eu fiz aqui, ó, com os 3 dedos, né? Como demonstra a imagem aqui. E o filme começar no final dos 3 centímetros aqui, ou da porção de 3 dedos, né? O filme começa daqui para baixo, tá? Então, isso aqui é prioridade, é praxe para mim, e dificilmente eu consigo, eu erro, ou eu corto, né, a prótese aqui total de quadril, se for dentro desse método aqui, né, dentro dessa dica que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? Então, essas duas situações são do item de AP de bacia, e eu acho que é importante a gente tá levantando aí para que esse tipo de informação, para que o pessoal seja um pouco mais ciente, né, sobre como realizar, tá? Então, o próximo item é o falso perfil de Lequev. Aqui tem uma descrição que vocês podem visualizar aí dessa incidência, né? O que é o falso perfil de Lequev, né? Ele corresponde ao perfil da cabeça do fêmur proximal e não do acetábulo, né? A gente vai ver conforme a imagem vai demonstrar aí. Então, o posicionamento é o paciente em posição ortostática com o dorso inclinado 65 graus anteriormente em relação ao chassi do filme. Ambos os membros inferiores de rotação externa, sendo o membro mais distante do chassi. Ele fica perpendicular em relação ao chassi e o contralateral paralelo ao chassi. Toda essa descrição de posicionamento a gente vai ver conforme no slide seguinte, na imagem que fica mais fácil de vocês identificar isso aí. Então, quando ele for bem executada, observa-se entre as cabeças femorais correspondente ao diâmetro de uma cabeça femoral. Tá? Então, é uma incidência útil para a visibilização do pensamento medial entre o superior da articulação coxo-femoral. Então, só esse indicativo desse tipo de incidência, dá para ver que para o médico é muito importante quando ele solicita esse tipo de incidência, né? o falso perfil do Leclerc, porque ele vai ver esse pinçamento medial anterior superior à articulação coxo-femoral. Para nós pode ser que a gente não consiga identificar isso aí, mas como eu analisei com 3 ortopedistas de quadril e eles, o foco é sempre o mesmo, né? Eles vão sempre nesse pensamento. É interessante eu colocar aqui só para que vocês saibam, né? 90% do que eles analisam quando eles solicitam esse tipo de incidência, né? O falso perfil de Leclerc. Tá? E também é importante para a avaliação da coxoartrose e displasia acetabular, tá? Decorrente aí desse trauma por estresse aí, né? Do pessoal de esporte ou pessoal de caminhada aí. Então, ocorre muito aí clinicamente esse tipo de lesão e esse tipo de incidência é muito solicitado, tá? Então é muito importante saber fazer e avaliar para que quando chega no médico solicitante chegue de modo correto, tá? Esse tipo de imagem. Deixa eu só botar aqui. Então tá. Aqui é o posicionamento do perfil de Lequesne, tá? Do falso perfil de Lequesne. Né? Falso perfil por quê? Porque ele não avalia o quadril por inteiro, tá? Ele avalia, sim, um ponto específico da estrutura, tá? Então, observar o posicionamento do paciente com o membro superior esquerdo, acomedido mais distante, tá? Então, você pode analisar aqui com o membro superior esquerdo, o membro inferior esquerdo, né? Ele está acomedido de uma forma mais distante do chassi, tá? E perpendicular em relação ao chassi, tá? Então, se colocar aqui, ele vai o membro inferior esquerdo, ele está à frente e está num ângulo de 90 graus perpendicular ao buque, né? Ou ao chassi, né? Se der um ângulo aqui, ele vai dar um ângulo de 90 graus, tá? Ângulo de 90 graus relacionado ao membro superior esquerdo que fica à frente, tá? Então, esse é um primeiro indicativo para poder realizar esse tipo de incidência, tá? O contralateral paralelo ao chassi. Então, esse fica à frente no ângulo de 90 graus e o direito, o próximo do chassi, ele fica paralelo, tá? Paralelo ao chassi, tá? Que vai dar essa angulação estrutural do dorso de 65 graus anteriormente em relação ao chassi, como vocês conseguem visualizar aqui na figura 2, né? Então, esse ângulo é primordial para que isso aconteça, tá? Então, assim, se você conseguir realizar
esses dois movimentos de uma maneira correta, tá? Você vai conseguir chegar a esse tipo de ângulo aqui, tá? Em relação ao chassi e à estrutura do corpo, tá? Ambos membros inferiores têm rotação externa, tá? Rotação externa lateral do esquerdo e do direito rotação lateral para o lado direito, tá? Então aqui é a imagem como a gente tem que identificar, né? Antes de liberar ali. Então aqui a radiografia falso perfil de Lequez é denominado falso perfil, pois corresponde ao perfil da cabeça e do fêmur proximal, tá? E não do acetábulo, tá? Então, vejam que é bem específico, né? Ela corresponde ali ao perfil da cabeça, tá? A cabeça proximal, tá? E não do acetábulo, tá? A radiografia falso perfil de Lequez executada com técnica correta, como eu falei lá no slide anterior, tá? Observa-se a distância entre duas cabeças correspondente a um diâmetro da mesma, tá? Na figura 2 aqui mostra o diâmetro correto de uma cabeça e entre uma cabeça de fêmur e a outra, a distância entre uma e a outra tem que ser o diâmetro de uma cabeça de coxo femoral, tá? Então, se você conseguir visualizar e assimilar essa estrutura aqui corretamente, né, com o diâmetro correto entre uma e a outra, dá sim para identificar que essa imagem ela está corretamente para poder liberar para o médico solicitante, tá? Se a gente observar aqui na figura 1, esse diâmetro, tá? Tanto quanto na imagem 2 quanto na imagem 1, fica possível sim de fazer essa incidência de uma maneira correta, tá? Então, assim, claro, né? Muitas vezes a gente vai, agora com esse tipo de indicação de dica, a gente sabe quando essa solicitação chega para nós e a gente sabe como proceder na liberação dessa imagem, tá? Então, a gente tem que lembrar do posicionamento correto e quando a gente visualizar essa imagem, a gente visualizar de uma maneira que a gente consiga identificar que ela está correta para que a gente consiga liberar para o médico solicitante, tá? Então, essa indicação aqui de colocar entre uma cabeça do fêmur e a outra o diâmetro da mesma, tá? É um bom indicativo, tá? Então, se observar aí nas literaturas, tá? Esse é um indicativo que fica mais fácil de a gente poder observar, tá? E assim, a gente tem toda uma tecnologia, né? Hoje a gente trabalha no meio digital, então no software lá, a gente consegue colocar a imagem, consegue também adicionar lá uma circunferência dentro da cabeça coxo-femoral só para a gente poder analisar e identificar se essa distância está correta, tá? Então, assim, é uma incidência bem específica, então, para o médico fazer essa leitura, ela tem que ser feita de uma maneira correta, tá? Bem correta mesmo, tá? Senão os médicos eles não conseguem determinar corretamente se há realmente aquele pinçamento ali, tá? Na parte acetabular, e aí eles ficam meio na dúvida. Dependendo do caso, se for realizado no mesmo local de solicitação, eles pedem para repetir. Mas dependendo do nosso caso, que a gente pega muito essa solicitação externa, aí é difícil e é ruim para o paciente também, né? Ficar nesse vai e vem aí. É desagradável aí também quando chega no consultório o médico vai avaliar e ver que não foi feito da maneira correta, tá? Então, essa é uma incidência aqui específica e é importante para que todo mundo avalie de uma maneira correta e a partir de agora preste um pouco mais de atenção aí para que a gente consiga entregar da melhor maneira, tá? Então tá. A próxima incidência aí que a gente vai falar aí é o perfil de Ducroquet, tá? Ducroquet, muita gente confunde, não é nem que confunde, ele é bem similar, tá? É bem similar ao DUM 9045, tá? Que é de angulação. Muitas vezes eles chamam de DUM 9045. A nomenclatura correta é perfil de Ducroquet, tá?
Então, esse posicionamento aí, o paciente ele fica em decúbito dorsal, tá? Quadril acometido com flexão de 90 graus, tá? E abdução de 45. Tá? Então, portanto, precisa de uma boa mobilidade do quadril para a realização. Tá? Então, o médico, ele provavelmente ele não vai solicitar para um paciente que não tem essa mobilidade, né? Tá? Então, essa mobilidade, assim, de praticamente 100%, tá? O paciente vai ter o tipo de lesão, mas ele só vai solicitar se o paciente realmente conseguir fazer esse tipo de posicionamento. Porque muitas das vezes, dos casos que eu vejo, ele faz essa manobra na sala, no consultório. Então, ele só solicita se realmente for possível o paciente realizar esse tipo de posicionamento. Tá? Então, o raio central, o raio é centrado verticalmente na articulação coxo-femoral. Tá? Então, ele fica direcionado especificamente para o lado de interesse que vai ser radiografado. Tá? O lado de, podemos colocar aí como uma dica, o lado de abdução aí, né, da estrutura. Tá? Que a gente vai flexionar e vai fazer essa abdução de 45 graus. Né? Então, observa-se o perfil do colo de fêmur com boa visibilização da região anterior-superior da transição cabeça-colo femoral. Local mais frequente do impacto fêmur-acetabular do tipo CAM. Né? Além do colo, visibiliza-se o teto acetabular e pode-se identificar a presença de corpo estranho intra-articular. A gente vai conseguir ver também toda essa descrição na imagem seguinte, tá? Então, aqui a gente, só para dar uma frisada, tá? A flexão de 90 graus. Então, quando a solicitação for lá, perfil de Ducroquet, tá? A gente vai fazer do lado de interesse que o médico solicitar. Pode ser, sim, que muitas vezes ele peça lá esse tipo de incidência do lado direito e do lado esquerdo, tá? Mas normalmente ele pede do lado específico da lesão. Então, a gente vai realizar ele com uma flexão de 90 graus, tá? Perfil de Ducroquet, a gente vai realizar ali com uma flexão de 90 graus do membro inferior do lado de interesse, tá? E uma abdução de 45 graus, tá? Então, flexão de 90 graus e abdução de 45 graus, tá? É bem importante também a gente analisar, porque a gente pode visualizar aqui que o membro ele fica no ar, né? Sem um suporte aqui para que tenha um apoio maior, e maior conforto do paciente. Fica como sugestão aí também para o Jaime e para o setor adquirir aí um suporte correto, né, Jaime, de espuma aí para que com os diâmetros corretos para que a gente possa fazer esse tipo de posicionamento aí de uma maneira adequada, né? Na clínica lá onde eu trabalho lá, a gente mandou fazer esse tipo de suporte, então quando vem esse tipo de incidência aí fica muito fácil para fazer, tá? Porque delimita um pouco mais de tempo da posição do membro inferior, né? Então o suporte fica de uma maneira que o paciente fica mais confortável para realizar, porque ele já vem com o tipo de lesão e com dor, né? Então o suporte ajuda nesse posicionamento aí, tá? Ele fica fixo e não sai trêmulo, né? E na imagem não sai tremido, né? Então acho que Uhum. fica, de repente, se conseguir fazer esse tipo de suporte aí, né, com os parâmetros corretos de altura e largura, aí, fica bem interessante para quando vier esse tipo de solicitação a gente fazer da maneira adequada e correta, né? Tá? Aqui é a imagem, tá? De como é que fica o perfil de dupla, tá? Fica num ângulo de 90 graus aqui também, quando faz a abdução de 45, tá? Em relação ao quadril do lado de interesse, tá? Que ele vai observar uma análise aqui do colo femoral, né? Do perfil do colo femoral com boa visibilização da região, tá? Anterior superior da transição cabeça-colo femoral, que é um local mais frequente daquele tipo de lesão que os médicos tanto avaliam ali, é o impacto fêmuro-acetabular, né? Que é tipo CAM, tá? Então, essa é a região aqui onde eles vão fazer essa avaliação correta, né? Do colo femoral aqui, e aí eles vão determinar junto à cabeça do fêmur e do acetábulo se esse tipo de análise fica fácil e precisa para eles, né? Quando eles solicitam esse tipo de incidência, tá? Então, outro tipo de situação também, além
quando o paciente sofre esse tipo de impacto, Pega, vamos lá, pega junto, tinha que ensinar essa turma, essa mulherada de pegar junto. esse impacto femoroacetabular ali, além do colo, visibiliza-se também o teto acetabular, tá? Que pode se identificar também a presença de corpo estranho, né? Conforme esse tipo de impacto aí na cabeça do fêmur com o acetábulo ali, forma um certo tipo de cisto que eles determinam como um corpo estranho, né? Fica visível aí na imagem 2 aí, esse tipo de corpo estranho que eles determinam como um cistozinho, né? Um microcisto ali, para que eles podem avaliar porque esse tipo de lesão aí se torne tipo CAN, né? Da região da parede do acetábulo ali, tá? Então, vejam que também não é tão simples, né? A gente precisa fazer de uma forma correta e liberar de uma forma mais precisa, dentro de uma avaliação mais correta, e que a gente chegue num parâmetro correto, e aí o paciente não precisa ficar nesse vai e vem aí, né, de realizar uma vez esse tipo de exame, o médico, ele chega até o médico analisa, não está correto, ele tem que retornar para o local de exame, fazer novamente, então é todo um tempo perdido e um desgaste para o paciente aí, né, muito grande. Ele já está com certo tipo de lesão, essa preocupação aí, e quando a gente recebe esse tipo de requisição, é bem importante a gente fazer da maneira correta, tá? Dentro do tipo do Ducroquet ali, tem avaliação assim, que é onde o pessoal se confunde, né? Pela nomenclatura mesmo, né? Quando vem solicitação de Ducroquet e vem a solicitação de DAN, né? A incidência de DAN. Então, quando vem a solicitação de Ducroquet, a gente faz ali sim a flexão de 90 graus, tá? E abdução de 45, tá? Mas quando vem a solicitação de incidência somente de DAN, a gente faz ali sempre como rotina, tá? Esse tipo de incidência é o mesmo tipo de incidência do Ducroquet, só que o que vai diferenciar é o tipo de angulação e abdução, tá? Então, dentro da incidência de DAN, a gente vai fazer uma flexão do membro inferior, tá? Do lado de interesse de 45 graus, tá? Como a gente consegue visualizar aqui na imagem, tá? Então, flexão do membro inferior, tá? Do lado de interesse de 45 graus e a abdução de 20 graus. Vejam aqui na imagem que a gente lá, com o suporte, como fica mais tranquilo para o paciente fazer, tá? Isso aqui é uma paciente realmente está realizando esse tipo de exame e vejo como é mais confortável e mais preciso para o técnico posicionar a estrutura quando tem essa ajuda do suporte, né? Que tem os diâmetros corretos, né? De altura e de largura aqui, para que o paciente se sinta mais confortável e o membro não fique de uma forma forçada, né? Na região na região do acetábulo aqui junto à cabeça femoral, e ele relaxe mais e a gente consiga fazer esse tipo de posicionamento mais fácil, né? E fique muito mais preciso, tá? A imagem aqui desse tipo de incidência, ela vai ficar simplesmente, né? Nessa situação, tá? Vai avaliar ali, né? A parte superior e inferior aqui dos lados do colo femoral, tá? A cabeça do fêmur, a linha do colo femoral também, né, na parte medial, tá? Então ela fica num ângulo de 45 graus da estrutura quando é feita essa flexão aqui de 45 e essa abdução de 20, né? Então a abdução de 20 graus aqui ele é muito importante, é uma abdução leve, pouca, né? Para que determine aqui esse ângulo de abdução de 20 graus, tá? Então vejam que é tudo meio que milimetricamente, né? Não é tão milimetricamente assim, mas assim um posicionamento que exige um pouco mais de atenção para que a imagem ela fique de uma maneira correta, né? Tá? Eu só coloquei aqui a descrição de tempo, né? E lembrando que cada aparelho utiliza uma técnica de mesa diferente, que é importante, né? Quando você faz todo o aparelho tem uma constância diferente, então é importante sempre lembrar aqui. Tá? Ela pode ser excelente. E o raio central aqui, como já falei anteriormente, era uma pessoa alta, gira, você tem a força. Ele fica centralizado aqui
em cima da articulação coxofemoral do lado de interesse, tá? Então, ela é feita, mesmo que a solicitação, que acho que também importante dizer que mesmo que a solicitação lá venha de lado direito e esquerdo, né? Quando for realizado, não fazer junto, tá? Faça um lado primeiro, depois realiza o outro, tá? Feito separadamente. Tá? Às vezes eu vi aí também algumas situações em que por ter o suporte ali, né? As pessoas, então vamos fazer junto já, né? E vamos fazer tudo na mesma imagem. Não, tá? Ele não fica do jeito que o médico precisa. Então, a gente tem que sempre lembrar aí, quando for a solicitação do lado direito e do lado esquerdo, vamos realizar aí de maneiras separadas, tá? A gente faz primeiro um lado e depois a gente faz realizado o outro, tá? Então, aqui é a incidência de Dan, 45-20, tá? Flexão de 45 graus e a abdução de 20, tá? Nota-se aí que é um pouco mais parecida, né, com a incidência de do croquete, tá? O que muda mesmo é as angulações aí determinadas para a estrutura do membro inferior. Tá? Essa aqui então é o quarto tipo de situação de incidência aí da parte do quadril. Lembrando que o quadril ele tem uma vasta, tá? Uma grande aí possibilidade de incidências aí que a gente poderia demonstrar aqui, mas eu acredito que não pode ficar muito maçante, né? O pessoal aí já vai ter bom material aí já para dar uma analisada, né? Eu acredito que vamos de uma forma um pouco mais leve também, né? E a gente pode separar aí por partes de aulas aí e apresentar outros dias aí outras incidências aí mais específicas da região do quadril, tá? A última incidência aqui que eu quero mostrar para vocês é o perfil, a incidência de bacia, tá? A incidência de Lowenstein, tá? Lowenstein, posição de Han ou Frog, tá? Então, o pessoal se confunde muito quando vem esse tipo de solicitação lá na descrição de a bacia, incidência de Lowenstein, tá? Então, eles se confundem, o que é o perfil, o que é a incidência de bacia para Lowenstein, tá? Na verdade, ela pode sim, e ela é determinada como uma posição de Han ou Frog, tá? O que vai mudar aí, o que vai mudar para esse tipo de incidência, tá? É só no posicionamento, mas para a imagem, para o médico analisar, tá? Ele vai ficar possivelmente similar, tá? Na realização do posicionamento da bacia para Frog, tá? Ou Frog ou Han, né? Muda assim, tá? Uma certa situaçãozinha só, porque você pode realizar do método tradicional, tá? Da incidência de bacia para Han ou Frog, ou, claro, se o médico solicitou Lowenstein, você faz sim sempre essa modificaçãozinha aí na parte da região dos membros inferiores, né? Que é essa elevação dos membros superiores conforme um suporte, né? Você pode avaliar aí que ele fica pendente, né? Fica mais num ângulo reto aqui na parte superior, apoiado na mesa, né? Então ele vai ficar aqui num ângulo de 90 graus, tá? Relacionado à mesa, né? Ou ao chassi, conforme em alguns lugares aí, né? A mesa de exame ou ao chassi, então vai ficar aí num ângulo de 90 graus. O raio central ele é localizado na síntese pública, tá? Conforme a AP de bacia, tá? Porque também vai determinar aí aquela situação da distância da ponta do cóccix, tá? Com a parte superior da síntese pública, tá? Então é a mesma situação, tá? Então começam a analisar aqui a relação do membro superior na altura e paralelo, né, à mesa ou ao chassi no ângulo de 90 graus, tá? A incidência do raio central, tá? Na parte medial da síntese pública, né? E essa triangulação aqui dos membros superiores direito com o esquerdo, tá? Que vai formar o ângulo de Han, né? O ângulo de Frog ali, ou a incidência de Lowenstein, tá? Lowenstein, volto a dizer, porque os pés não ficam apoiados à mesa, né? Eles ficam elevados aqui.
E claro que nesse caso aqui não há um suporte, né? Então vejam que o suporte ele é interessante, né? De ter para que o paciente se sinta mais confortável quando vir esse tipo de solicitação. Pode ser sim que esse tipo de solicitação, quando vier na indicação ali Lowenstein, venha com pouca frequência, tá? Para a gente que trabalha no hospital, mas em outros lugares ele vem com mais frequência, tá? Então, é interessante sim ter todo o material aí adequado para poder realizar esse tipo de posicionamento e deixar o paciente também um pouco mais confortável, né? Porque exige um pouco de esforço aqui, caso não tenha o suporte, e a gente vai ter que adequar um outro tipo de suporte que não tem os diâmetros corretos de altura, de largura, e aí não vai ficar uma imagem tão condescendente da solicitação do médico, né? Então, esses são os 5 tipos aí que eu trouxe aqui para o pessoal dar uma avaliada, né? E aqui a imagem como fica, tá? É importante a gente também saber, né, distinguir a imagem. Normalmente aí o pessoal os técnicos em radiologia que que reconhecem esse tipo de imagem, né, quando é feito na posição de RAM, vejam que não muda muita coisa, tá? Então o médico ele vai ter uma particularidade dele quando ele pede esse tipo de solicitação de incidência, tá? Então a imagem para o Lowenstein RAM, então não muda muito, tá? Mas muda somente para a particularidade do médico solicitante, tá? Então, volto a dizer, né? Tem que ter esse balanço simétrico aqui, né? Na avaliação da imagem de quadril, né? Esse balanço simétrico do lado direito para o lado esquerdo, tá? Não deixando aqui a asa ilíaca aqui, tá? Uma rodada e a outra um pouco mais elevada, tá? Então esse balanço simétrico do lado direito para o lado esquerdo é muito importante, tá? O forame obturador aqui é um bom indicativo caso obtenha esse tipo de não simetria, né, de um lado para o outro, né? Então você pode observar aqui o forame obturador aqui, se ele estiver bem aberto, é um bom indicativo de que os dois, né, estiverem bem abertos, é um bom indicativo de que a imagem está no balanço e simetria correta, né? O médico aqui vai avaliar aqui também, né, essa angulação, né, da cabeça do fêmur com o colo femoral, tá? Uma boa indicação também aqui para ver se esse ângulo está correto aqui, para a incidência de Lowenstein aqui. A sobreposição do trochanter menor, do trochanter maior aqui, ele vai estar sobreposto, tá, à linha do colo de fêmur. Então é uma boa situação de indicação para que a gente saiba que esse ângulo aqui esteja correto e a gente possa liberar essa imagem da maneira mais precisa, né? Então é isso, pessoal. Aqui já foi essas 5 incidências aí que a gente queria passar aqui hoje, né, nessa mini aula aqui de quadril. Tentei passar um pouco mais rápido, preciso, porque, né, para que não ficar muito maçante, e já levou aí 1 hora aí, né, de estudo aí. É isso aí. Só uma consideração final aqui, né, que televisão de raio-x não é fácil, né, precisa estudar muito sobre o corpo humano e sobre a medicina em geral. Aqui o superpoder é o estudo, né, eu venho sempre dizendo isso, a dedicação e a paixão, né. Acho que antes de mais nada aí, né, antes de tudo, né, eu quero que os técnicos aí pensem e evoluam constantemente e determinem um foco nesta área, né, que acredito que para mim é fascinante, né. Então, assim, gente, seja 1% melhor a cada dia, porque atuar na área da radiologia médica requer sempre ser o melhor, né? Só assim você vai fazer a diferença, né? Tem que entender aí que você tem que fazer a diferença e busque isso, né? Mesmo que ainda não esteja atuando e se já atua. Então, evolua, né, cara? E é isso. Então, aí, gente, um grande abraço e a gente se vê nas próximas mini aulas aí.